mais uma vez a nossa aula, essa de número 3. Eu sou o Gilson Carvalho e aqui nesse canal da Conexão Seguros nós temos o objetivo de trazer um conteúdo simples, mas relevante para você profissional e também cliente da área de seguros de saúde ou planos de saúde, tá bom? O objetivo hoje é a gente entender aqui de uma forma bem simples e direta qual a relação do governo com esse mercado privado de planos de saúde, porque de um lado você tem as operadoras, empresas privadas, comercializando os planos de saúde, operadoras ou seguradoras, do outro lado você tem o governo. Então, quando as operadoras surgem, esse mercado não era regulamentado, ou seja, as operadoras, como o ditado popular, deitavam, enrolavam, colocavam limitações nos procedimentos, no número de consultas cobertas no mês, no número de internações. Então era uma situação complicada, inclusive para nós vendedores, porque você pegava um produto, um contrato da operadora A, na venda você tinha uma certa limitação, você pegava aquele mesmo plano de saúde de uma operadora B e ela já tinha outra limitação, então era muito complicado até para quem vendia, Então vamos entender nessa aula onde que entra a legislação, qual a importância dela, como é que deve ser a atuação do governo desse setor, que é a Agência Nacional de Saúde, a famosa ANS, tá bom? Vou aqui passar o slide. Essa aula é a aula de número 3 e só pedir desculpa a você que acompanhou a aula anterior, nós tivemos um probleminha aí no áudio e deu uns ruídos lá, pedimos desculpa por isso, tá bom? Vamos lá, eu coloquei alguns tópicos aqui nesse slide, nós vamos ter 5 tópicos, desde a cobertura dos planos, o que a lei diz com relação a esse plano, a cobertura dos planos, nós chamamos de rol de procedimento, essa lei ela determina uma cesta, um rol de procedimentos mínimos obrigatórios, então o plano de saúde tem que cobrir porque é lei. Ela também determina alguns procedimentos que não são obrigatórios na cobertura, ok? Vamos falar um pouco da rede de atendimento própria da operadora, rede credenciada, que é a terceirizada, Vamos falar um pouco das carências contratuais, o que a lei diz com relação à carência, tá bom? E aqui no site da ANS você tem a informação na íntegra, a lei na íntegra. Já oriento a você que está ingressando, está começando nessa área, vá ao site da ANS, lá você vai ter todas as coberturas, os estudos, as atualizações, inclusive de números de clientes de cada operadora, conhecimentos gerais importantes aí para você passar segurança para o seu cliente. Tá bom? Muito bem, como é que funciona o item 1 do nosso índice dessa aula de hoje? Sobre as coberturas dos planos, o que a lei determina sobre as coberturas dos planos de saúde. Muito bem, foi criada uma lei, a 9656, em 1998, ou seja, antes de 1998, esse mercado não tinha regulamentação alguma. Então, como eu falei no início, a venda desse produto no mercado, ele era cheio de limitações, Então, uma operadora limitava o que ela queria, limitava o número de consultas por mês, número de exames, número de internações, Então, o governo interveio, houve a necessidade da intervenção do governo, então ele criou essa agência, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, e em 1998 foi criada a Lei 9656. Essa lei você tem que saber de cor, você tem que estudar ela na íntegra, tá? Mais uma vez, no site da ANS, ans.gov.br, você então tem essa lei na íntegra. Eu resumi aqui alguns procedimentos que ela menciona como obrigatórias. Por exemplo, a parte de consultas, inclusive a entrada de fonoaudiologia, homeopatia, psiquiatria, e a parte bucomaxilofacial, que antes não era obrigatória, Havia-se uma discussão se era a parte odontológica que teria que cobrir ou não, enfim, hoje é obrigatório nos planos de saúde. A parte de exames, e tratamentos para diagnóstico e terapia, então todo e qualquer exame que for necessário para restaurar a saúde ou para fazer um tratamento na saúde do beneficiário, então o plano vai ter que cobrir.
a parte de cirurgia, parte de internações e psicoterapia, ok? Então, continuando aqui nessa parte de cobertura dos planos, conforme essa lei, ou seja, as consultas em todas as especialidades médicas, ou seja, aquelas especialidades que são reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina, ok? Inclusive aquelas que eu mencionei no slide anterior, porque até certo tempo atrás, alguns anos atrás, essas especialidades não eram reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina como especialidades médicas, né? E passaram a ser reconhecidas. Logo, existe uma comissão, né, especial dentro da ANS que analisam casos especiais. Quando então o Conselho reconheceu essas especialidades como fazendo parte das especialidades médicas, logo o plano teve que incluir. E aqui eu já deixo uma informação valiosa para você. Sempre uma vez ao ano, geralmente no início do ano, essa comissão especial da ANS, ela se reúne para analisar como foi os últimos 12 meses. Teve alguma incidência ou algum acontecimento, isso inclusive é baseado em ações junto à justiça, quando um plano de saúde não quis cobrir aquela situação. Então, foi o que aconteceu aqui, nessa questão dessas consultas. Muitas ações foram movidas, porque um fonoaudiólogo não é reconhecido como uma especialidade médica, né? Se ele é um profissional. Então, a ANS decidiu que passaria a incluir nesse rol como procedimento obrigatório. Então, todo ano nós temos a reunião desse comitê. E essa equipe, ela determina se alguns procedimentos entram no rol e, inclusive, alguns procedimentos podem sair. Tá bom? Então, pergunta-chave. O cliente que adquiriu o plano de saúde até aquela data e a partir, vamos supor que seja agora no início do ano, agora de 2021, né? Estamos no mês de março, provavelmente já estão para se reunir aí. Então, eles se reúnem, entram novos procedimentos. Então, só os clientes que contratarem planos novos daqui por diante é que tem cobertura? Não, galera. Todo plano de saúde, os antigos, automaticamente eles passam a ter essas coberturas que esse comitê determina que passa a ser obrigatório. Essa informação é importante para você também. Não está aqui no slide, então se torna mais importante ainda. A parte de exames, né? Eu cito aqui alguns, né? O cliente pode perguntar para você, todo tipo de exame é coberto? Essa palavra todo ela é um universo muito grande, né? Todo exame, eu posso garantir que todo exame é coberto, desde que ele esteja determinado por essa lei 9656. Ou seja, esse exame tem que estar no rol de procedimentos obrigatórios, né? E qual é a primícia, né, do entendimento da lei 9656? A primícia, a ideia básica é o seguinte: o plano de saúde ele vai cobrir aquilo que eu necessito e não aquilo que eu quero. A grosso modo parece não ter muita diferença, mas na essência tem. Então veja, o que vai determinar se eu preciso ou não fazer tal procedimento? É eu ou o médico? É o médico, é o profissional. Então, tanto é que o plano de saúde ele oferece a rede credenciada para o beneficiário quando precisar marcar uma consulta e ir ao profissional. O profissional, então, que é o médico, vai pedir uma série de exames para poder identificar a patologia ou o ponto a ser tratado, né? E para poder dar continuidade no tratamento. Então, quem determina que o que eu preciso é o profissional, é o médico. Então, não é o meu querer, não é eu chegar lá e falar, não, eu quero fazer isso. Não, o médico vai falar, eu preciso disso, porque é nesse exame que eu vou identificar onde que nós vamos com o seu tratamento, com o seu acompanhamento. Então, a base, né, do entendimento dessa lei, ela cobre aquilo que é necessário para o tratamento da minha saúde. Tá? Agora, aquilo que eu quero, não, é considerado como estética, né? Então, eu gosto muito de citar o exemplo da cirurgia plástica, né? A cirurgia plástica, o ato de se fazer a cirurgia plástica, ela é uma necessidade para tratamento da saúde da pessoa? Não é. Ela é uma vontade própria do beneficiário por uma questão estética. Logo, a cirurgia plástica não cobre.
não é cobertura obrigatória no plano de saúde. Tá certo? Pode ser que algum plano de saúde dê essa cobertura, mas é bônus, mas a lei não obriga, tá bom? Agora, nós vamos ver lá na frente que a cirurgia reparadora da plástica é coberta. Olha só, vamos ver lá na frente por quê. Tá bom? Eu cito aqui alguns exames que estão dentro dessa cobertura: tomografia, ressonância, densitometria, diálise, hemodiálise, quimioterapia, radioterapia, alguns exames que a gente sabe que são mais do dia a dia, né? A gente ouve mais falar, enfim, mas são N's, né? A gente poderia passar aqui talvez 3 horas lendo o nome dos exames que existem e a gente não conseguiria ler todos, tá bom? Ainda nas coberturas obrigatórias nós temos ali a parte das cirurgias, tá certo? Gils, que cirurgias que são cobertas? Olha só que interessante. As cirurgias cardíacas, né? Plásticas reparadoras. Lembra que eu falei no slide anterior que a cirurgia plástica não é coberta? Muito bem. Por que, Gils? Então, agora que a cirurgia plástica reparadora é obrigatório ter. Porque, vamos lá, a pessoa decidiu fazer aplicar, né, um silicone nos seios, né, mulher. Uma cirurgia plástica. O processo, o ato de colocar a prótese não deu direito a ela ter a cobertura pelo plano. Ela desembolsou, pagou, beleza. Passou-se um tempo com a consulta rotineira no médico dela, pelo plano, o médico identifica que precisa ser feita uma cirurgia reparadora naquela prótese que ela aplicou tempos atrás, que ela colocou. Porque se isso não acontecer, pode causar danos à saúde dela. Agora o quadro muda. Percebe que antes ela estava bem e ela queria fazer a cirurgia plástica por uma questão estética. Mas não era necessidade, era vontade dela. Nesse momento que o médico fala, eu preciso fazer uma cirurgia reparadora, não é vontade dela, mas é uma necessidade, porque se ela não fizer, vai causar danos à saúde dela. Então, começa a fazer sentido a ideia, a premissa do entendimento do que cobre ou que não cobre na questão do plano de saúde. Então, é isso aí. Aí, a parte de reimplante de membros, a parte obstétrica, né, que é o parto, a cirurgia neonatal, e esse ponto aqui é importante também, a parte de transplantes renal e de córnea. Transplantes não tem cobertura obrigatória pelos planos de saúde, por essa lei, a não ser esses dois aqui, de rim e de córnea. Tá? A parte de internação, olha só que interessante. Se uma pessoa não estiver em carência e ele precisar ficar internado o ano inteiro, inclusive na UTI, e ele não tiver em carência, o plano tem que cobrir, porque é lei, não é porque é bonzinho, é lei. Né? Doenças pré-existentes, o plano é obrigado a cobrir? É obrigado, desde que esse beneficiário não esteja em carência. Né? Doenças infectocontagiosas, também é obrigado, inclusive a AIDS, né? Respeitar os tempos de carência. Dependência química e transtorno psiquiátricos. Esses procedimentos, por exemplo, há uns certos anos atrás, não era cobertura obrigatória, mas entendeu-se, lembra daquela equipe, daquele comitê interno, aquela comissão entendeu que isso sim faz parte e esses problemas podem causar sérios riscos à saúde da pessoa. Logo, passa a ser uma necessidade básica, né? Então passou a fazer parte do rol de procedimentos. Bom, dentre as coberturas obrigatórias, aqui entra as sessões, fisioterapias, né? Que são aí com os psicólogos, com os fonoaudiólogos, né? As terapias ocupacionais. Essas sessões e fisioterapias a única particularidade que é obrigatória, mas que a lei permite algumas restrições, né, algumas limitações. Perceba que a lei não permite um plano de saúde limitar número de certas consultas por mês, tantas internações por ano, não. Mas nas sessões e nas fisioterapias é a única particularidade em que essa lei permite que os planos apliquem dando dessa forma com as limitações, que geralmente
tem que observar cada sessão, cada fisioterapia, né, cada especialidade, mas no geral é uma sessão por mês, que no total do ano dariam 12 sessões, tá? Mas eu já adianto que é uma parte que as operadoras não têm criado problema, porque é uma sessão, o valor não é muito alto e de repente o beneficiário lá, ele necessitou, olha só a questão do entendimento, ele necessitou de 15 sessões, só que ele tem direito a 12, né, que é uma por mês. Mas os planos têm liberado, porque o médico que está acompanhando aquele paciente, né, ou o beneficiário mesmo, ele identificou e passou um relatório médico, né, para o plano de que é necessário para esse beneficiário, para ele poder dar continuidade no tratamento para restaurar a saúde dele. Então, nesse caso, as operadoras têm aliviado, tá bom? Muito bem, chegamos aqui ao item 2, que fala das exclusões dos planos. Como é que, se você perceber, a parte dos procedimentos que são obrigatórios do rol é bem maior, né? A parte que não cobre é menor. Então, isso já vou te dar um toque aqui, como é que você estudaria para você meio que decorar alguma coisa aí quando o cliente perguntar o que o plano de saúde cobre, né? Leva ele a pensar no que não cobre, porque o que não cobre você meio que decora, você sabe de cor. Então você vai falar para ele, olha, os planos de saúde cobrem transplante, exceto rim. Aliás, os planos de saúde não cobrem os transplantes, exceto rim e córnea. Então, dos transplantes que não cobrem, só rim e córnea é que é obrigatório cobrir, né? Tratamento ilícito, né? Ou, né, cirúrgico, experimental e estético. Lembra? Tratamento estético não é obrigatório, a lei não obriga. Inseminação artificial, a lei não obriga, não é obrigado o plano de saúde cobrir. Os procedimentos contraceptivos, sim, laqueadura, vasectomia, o plano é obrigado a cobrir. Agora, a inseminação artificial, não. Fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados, aí tem uma questão política por trás, porque se o produto é importado, ele tem que ser nacionalizado. O que é o produto ser nacionalizado? O medicamento? Passar pela alfândega. É o governo receber o imposto, então ele é nacionalizado agora. Então, é isso aí para você entender. Deu para você entender, né? Próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico. Isso aqui é importante você entender também, porque a pessoa fez o plano de saúde. Ela se acidentou, no acidente, quebrou o braço, né? E na cirurgia pelo plano, ela precisa de uma prótese aqui para essa parte do membro. Essa prótese vai ser coberta? Vai, porque ela está ligada ao ato cirúrgico. Agora, a prótese e a órtese não ligada ao ato cirúrgico não está coberta. Como é que isso acontece, Gilson? Muito bem. Agora, uma pessoa contrata o plano e ela já está sem o braço. Ela já contratou o plano sem o braço. E com o passar do tempo, adquiriu o plano, agora ela quer dar uma entrada no plano para que o plano cubra uma prótese para ela colocar no membro. O plano vai cobrir? Não. Por quê? Porque a cirurgia daquele membro não foi feita pelo plano. Não foi ligado ao ato cirúrgico do evento em si. Captou a diferença? Tratamentos ilícitos ou antiéticos, né? Não pode, por exemplo, o que seria isso aqui, Gilson? Um aborto, né? Um aborto que é proibido por lei, é um tratamento ilícito, antiético, né? Então o plano nunca vai cobrir um procedimento, um evento desse. Consultas domiciliares e home care. Eu coloquei um asterisco, vou explicar para você por quê. A essência do plano de saúde é criar uma rede credenciada, seja ela própria ou terceirizada, que nós vamos falar lá na frente, e está à disposição dos beneficiários. O beneficiário precisou, ele vai até aquele médico, aquele credenciado, para obter a sua consulta, o seu acompanhamento, e não o médico ir à casa do beneficiário. Os planos têm aberto uma exceção em alguns casos, né? Em quais situações? Vamos lá, o beneficiário está internado, fez o tratamento, saiu do risco de morte e está lá
por observação, recebendo um fisioterapeuta, por exemplo, lá todo dia, mas o quadro dele não requer a atenção do hospital. Então, enquanto ele estiver ali, ele está custando para o plano honorários médicos, medicação, a diária da internação, né? A alimentação, tudo está sendo cobrado do plano, o plano está pagando. Então, o que ele faz? Chama os parentes e sugere para que aquele beneficiário finalize aquele período de tratamento em casa. Com certeza o beneficiário vai querer, o paciente, os familiares também, e o plano vai pagar apenas o fisioterapeuta para acompanhar, né? Fazer as fisioterapias em casa, né? Por exemplo. Então, isso tem acontecido porque vai ficar mais barato para o plano, né? Esse procedimento. Mas deu para você entender e captar aí, né? Então, quando alguém me pergunta o que o plano cobre, eu levo ele a entender o que não cobre. E o restante? O restante cobre. Desde que seja necessário, que o médico peça, que o médico veja que é necessidade para o tratamento da tua saúde, dá cobertura. Muito bem. Esse próximo slide nós estamos falando aqui da rede de atendimento. Na rede de atendimento de um plano de saúde, você tem a rede própria e você tem a rede credenciada ou terceirizada. Qual a diferença, Gilson? A rede própria é quando uma operadora tem hospitais, centros médicos próprios, ok? É dela. Por exemplo, em Brasília nós temos a Medicênio, a Unimed e a Amil, né? Na verdade eu coloquei Unimed, mas a Unimed aqui até pouco tempo tinha 2 hospitais aqui em Brasília, né? Estamos falando aqui do mercado de Brasília, mas essa lei se aplica a todos os planos de saúde em Brasília e fora de Brasília, né? Essa explicação aqui, essa aula é valiosíssima, porque ela tem um entendimento da base da lei para todos os planos de saúde. Inclusive, eu já vou deixar um toque aqui para você, um alerta. Quando eu estou falando de legislação, esquece a operadora, esquece a Amil, esquece a Unimed, esquece Bradesco, seguradora, esquece. Aqueles que vendem, que comercializam um plano de saúde, nós não estamos falando dele, nós estamos falando da lei. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a operadora, então, ela tem que obedecer o que diz a lei. Todos os planos que elas formatam antes de ir ao mercado, elas têm que atender à exigência dessa lei 9656. Tá ok? Muito bem. Então, eu dou alguns exemplos de operadoras que têm rede própria aqui em Brasília. Medicênio e Amil. Unimed até pouco tempo tinha 2 hospitais. Tá bom? Rede de atendimento credenciada, ou seja, é a operadora que tem a rede de atendimento terceirizada. Isso aqui é muito importante a gente destacar também. Exemplos de operadoras aqui em Brasília que tem rede credenciada, todas elas, inclusive as que têm rede própria. A rede própria não vai atender toda a sua carteira de clientes, né? A Medicênio, a Amil, a Unimed, a Sul América, a Bradesco e as demais operadoras que operam em Brasília e que operam fora, né, de Brasília com seus produtos nacionais, com certeza ela vai ter uma rede credenciada terceirizada. Por que eu falei que isso aqui é muito importante eu entender, né? Primeiro que você tem aqui quando eu falo de rede credenciada de um plano de saúde, eu estou falando de uma rede terceirizada. Eu estou falando da operadora, por exemplo, Medicênio, que ela chega no Hospital Santa Marta, em Taguatinga, né? É conhecido aqui das pessoas que moram aqui em Brasília, Santa Marta, em Taguatinga, e fala: Santa Marta, atende, vamos negociar uma tabela aqui, quanto vai ficar uma consulta, um exame, e aí tem um certo de procedimentos de atendimento, especialidades que o Santa Marta se dispõe, e então eles vão negociar uma tabela. Para cada cliente que o Santa Marta atender da Medicênio, vai ser pago tanto por cada procedimento que for realizado. E firmam um contrato comercial, né, de parceria, ou seja, a Medicênio só pode dizer que o Santa Marta atende a ele, Medicênio, depois desse contrato firmado. Isso acontece com todos os pontos de atendimento, todos os hospitais, todos os centros médicos, todas as clínicas, todos os laboratórios, exames, clínicas radiológicas, né?
todos eles têm um contrato, quando é terceirizado, ele tem um contrato de prestação de serviço. Aí você entende por que às vezes você vê reclamação do tipo, o hospital X atendia e não atende mais, o médico atendia e não está atendendo mais. Em algum momento houve algum desentendimento entre ele, prestador, e a operadora ou seguradora. E geralmente é na tabela. Eles não chegam num acordo naquela tabela de prestador, naquela tabela. Às vezes o credenciado quer aumentar, por exemplo, o valor da consulta. Poxa, você está me pagando, sei lá, você está me pagando R$100 na consulta aí, poxa, eu queria receber pelo menos 110. E aí fica aquela briga, né? Cabo de guerra ali, um puxa de um lado, outro puxa do outro, não dá certo, e aí rescindem o contrato, a parceria, e os clientes da Mediceno, que antes era atendido com aquele médico, agora, poxa, não está credenciado, mas enfim. Mas ele tem que apresentar, se naquela região ele só tinha aquele especialista, né, naquela especialidade, ela tem que apresentar à ANS um novo credenciado para suprir, né, naquele perímetro. E existe isso. Então, todo plano de saúde que é autorizado pela ANS é porque ela analisou, né? Ou seja, a Mediceno, que é uma operadora relativamente nova de operação aqui em Brasília, né? É uma operadora antiga, fora, mas aqui em Brasília, ela tem pouco mais de 1 ano e pouco, 2, para 3, eu acho. Tem que ver direitinho, talvez eu esteja passando a informação errada aqui. Mas só a título de exemplo, é uma das operadoras mais novas que está no mercado de Brasília, a Mediceno. É uma operadora muito boa que tem atendido uma classe de terceira idade, que era uma necessidade do mercado aqui. Então os caras foram visionários nisso aí. Então essa operadora, para ela começar a vender os planos de saúde aqui em Brasília, ela teve que apresentar para a ANS a lista de credenciados, todos os contratos que ela firmou dos prestadores de hospitais, clínicas, laboratórios. Ela chegou na ANS e falou, olha, libera o código, que é o número da ANS, cada produto tem a sua autorização, e ela, como operadora, tem um código na ANS, e esse código quer dizer o quê? Quer dizer que aquela operadora ela está apta a operar naquela região, que é o caso que eu estou citando agora da Mediceno. Então ela apresentou a ANS hospitais, clínicas que possam dar atendimento ao seu cliente respeitando e cumprindo o que a lei determina. O que a lei determina? A lei determina que um plano de saúde tem que cobrir o quê? Consulta em todas as especialidades. Todo e qualquer tipo de exame que for necessário para diagnosticar e dar tratamento a uma pessoa. Cirurgia, internação, UTI. Bom, captaram? Ou seja, a Mediceno precisa ter uma rede credenciada que dá atendimento para atender à exigência da lei, da 9656. Logo, se isso não for provado, a ANS não vai autorizar a Mediceno a operar, a vender planos de saúde aqui no mercado ou em qualquer praça que ela chegar para vender. Tá ok? Então, vejam, estou falando tudo isso para reforçar que nós estamos estudando a lei. O que a lei diz? O que a lei diz, qualquer operadora tem que seguir o que a lei diz. Acabou o fim de papo. Carências, né? Como o último tópico aqui, né? Com relação a carências. Veja, nós chamamos de carências contratuais, que são os prazos que começam a contar após a vigência ou o início de atendimento do cliente, né? Essas carências contratuais, elas são o teto, né, dos prazos que podem ser aplicados na comercialização, na venda de um plano de saúde. Ou seja, para um atendimento de urgência e emergência, nenhum plano de saúde pode cobrar mais do que 24 horas. Nenhum plano de saúde pode cobrar mais que 30 dias para uma consulta ou um exame simples, exame de laboratório, né? Nenhum plano de saúde, ele pode cobrar menos, mas mais que isso não. Exames especiais, cirurgias, internações e UTI não podem passar de 6 meses. Parto não podem passar de 10 meses e alguma doença pré-existente, ou seja, aquela patologia que a pessoa já tenha quando ela contrata o plano de saúde. Chama-se doenças ou lesões que a pessoa já tenha, pré-existente. Ela vai cumprir um prazo
de 24 meses. O termo mais conhecido num contrato, quando você for ver o aditivo, nós chamamos de CPT, que é a mesma coisa desse termo doenças ou lesões pré-existentes. O que é CPT? É cobertura parcial temporária. Isso quer dizer que durante 24 meses, para a doença que a pessoa já tenha ao adquirir o plano, ele não vai ter cobertura de nada? Não. Por exemplo, urgência e emergência, consultas e exames simples, essas duas primeiras categorias, a pessoa vai ter direito, mesmo que ela entre com a pré-existência. Por que exames especiais, cirurgias e internações, que são exames de alta complexidade, uma cirurgia ou uma internação ligada à patologia que ele declara ter ao contratar o plano, aí sim, ela passa de 180 para 24 meses. Por isso que é cobertura parcial temporária. Ela é uma cobertura parcial, né, por um determinado tempo. Então, os primeiros 2 prazos, a pessoa tem a cobertura normal, porém, na patologia declarada, esse item 3, de 6 meses, ele passa a ser 24 meses. Né? É a famosa CPT. E isso aqui também está dentro do site da ANS, na Lei 9656, na íntegra. Né? Agora, os planos, quando eles são comercializados, eles fazem promoção. Nunca eles vão diminuir aqui 10 meses, 24 meses, principalmente plano individual, adesão, coletivo por adesão, que é captação individual também. Só em casos de planos empresariais, acima já temos hoje no mercado planos acima de 12 vidas, né, um grupo fechado acima de 12 vidas, já começa a tirar esse prazo aqui de parto. Mas, de fato, a doenças ou lesões pré-existentes, 24 meses, só se for um grupo acima de 30 vidas. Né, que, inclusive, essa lei ela determina que para um grupo empresarial acima de 30 vidas, desde que a operadora aceitou esse grupo a ser cliente dela, ela não pode cumprir ou cobrar nenhuma carência para esse grupo. Agora, fora isso aí, geralmente quando as operadoras diminuem esses 3 primeiros itens aqui, mas esses 2 aqui eles seguram. Se você vê lá, carência 0, tem um asterisco, exceto parto e pré-existência. Tá ok? Dessa forma a gente finaliza essa aula de hoje, né, numa linguagem simples, numa linguagem do nosso cotidiano, e eu espero que você tenha entendido a essência da lei. Gilson, você explicou tudo? Não, é impossível eu conseguir explicar tudo aqui em 40 minutos, meia hora, 1 hora, né? Por isso que eu estou sempre frisando lá, vá ao site da ANS. Você que quer ser um profissional dessa área, você tem que ser um estudante, né? Porque essa lei, ela atualiza, existem as normativas, né, que são introduzidas nessa lei pelo menos uma vez ao ano. E olha, e agora com esse período de pandemia que nós vivemos, muitos procedimentos tornarão-se obrigatórios a partir dessa pandemia. Então é importante que você fique atento a essas novidades aí com relação a essa lei 9656, o que ela diz que tem que ter nesse rol de procedimentos, tá bom? Aqui está nosso site, o site oficial da corretora, onde tem muitas informações lá, né? A gente tem informações de todas as modalidades que são comercializadas, inclusive é o assunto da próxima aula, né? Ou seja, o plano de saúde e as suas modalidades, as 3 modalidades que são comercializadas conforme a lei determina, que é o empresarial, grupo fechado, coletivo por adesão, aliás, pessoa física individual e coletivo por adesão. Essas 3 modalidades são os produtos que são vendidos aí no mercado de Brasília e do Brasil, por todas as operadoras e seguradoras. Lá no site tem um conteúdo bacana também, você entra na nossa página também no Facebook, no canal no YouTube também, no nosso canal, que é a partir dele que você está assistindo essa videoaula, e no nosso Instagram também, Conexão Seguros. Lá, entra, torne-se o nosso seguidor. E se você gostou dessa videoaula, eu peço para que você se inscreva no nosso canal. Não saia sem se inscrever, né? Dê o seu joinha lá, ative o sininho para que a cada aula nova que eu for inserir, que a gente inserir nesse canal, você então possa ser avisado e você não perca nenhum conteúdo, tá ok? Foi um prazer enorme estar aqui com você, foi muito bom estudar, passar essas informações
e meu desejo é que você tenha tido um bom proveito. Até a próxima, viu?